Bom dia, pessoal, meus dos sonhos, beleza? Tudo jóia? Tava aqui pensando aqui sobre um pouco mais pessoal da liderança aí. Trabalho com liderança, desde donos de empresa, gerentes, encarregados, cara de liderança. A gente ouve, cada dia que passa a gente ouve uma história diferente, né? A gente ouve uma coisinha a mais, né? E é lamentável quando você escuta de um dono de uma empresa algo que deixa abaixo os seus funcionários, que você vê o desrespeito, né? Um funcionário, né? Acho que já foi a época das pessoas serem tratadas como um número. As pessoas são únicas. As pessoas, você tem que tratar as pessoas, né, com mais humanidade. Eu acredito que empresas que buscam mais humanidade, que mostrem o seu interesse em desenvolver pessoas, qualificam sim a sua mão de obra, na minha opinião, qualifica sim a sua mão de obra, traz um respeito com o colaborador, com a empresa ama mais aquilo, a situação que se faz, né? Ama o seu meio e faz com amor. Agora, o que adianta? Agora, quando os donos de empresas, as empresas começam a tratar o funcionário com desrespeito como número, e o próprio dono da empresa busca tratar dessa forma, como número, o que ele vai ter? Vai ter uma mão de obra desqualificada, ele vai ter pessoas que só querem trabalhar pelo dinheiro, né? E no meu entender, existe pessoas assim? Existe os dois lados da moeda? Existe. Mas a gente não pode tratar, não pode colocar que por causa de um indivíduo todo o resto se torne. Então o que acontece? Você acaba tratando tudo como um todo, um lado negativo, o que vira? Vira que todo mundo se adoece, todo mundo se torna aquele negativo, acabam acolhendo aquele ideal de que tudo é apenas só salário no final do mês e pronto, acabou. Quem é o responsável? Na minha opinião, sempre quem é o responsável é a empresa, é o empresário, é aquele que tem a consciência maior. A consciência maior daquele grupo, poxa vida, aquele que é o líder. A gente não pode pensar que a liderança é apenas chefiar, porque é o que ainda se vê isso ainda no século XXI. Não que não se tenha que ter um caráter de chefia, né? Que o chefe ele é respeitado e não temido. Essa é a diferença. Antigamente, você é um chefe, era uma coisa batendo no peito. Hoje em dia, por tanta desqualificação de chefe, de chefiar algo, o que aconteceu? O que houve? Houve uma releitura que ser chefe não é bom, né? Teve essa leitura, vamos dizer, colocou-se esse valor, né? Dentro do cargo de chefia que chefe não é bom, né? E tem chefes extraordinários, tem pessoas que levam a chefia como algo extraordinário, como aquele que é visto e lembrado e até mesmo admirado. Você está entendendo? Então, assim, a partir da hora que você planta temor às pessoas, assim, aquela coisa assim de você afasta a pessoa de fazer aquilo que realmente é devido a ser feito. Entendeu? Tô gravando esse vídeo porque eu já vi muito disso. Eu já passei por algumas situações na minha vida
Eu comecei a trabalhar registrado com 17 anos e eu já vi muita coisa. E eu aprendi com essas coisas que eu passei. E eu já errei também. Já fiz algo parecido. Acho que nem todo mundo tem uma inteligência emocional, né, totalmente. Então, a primeira coisa que você tem que treinar é o emocional. Você tem que saber separar seu emocional, não pode se aflorar com alguma situação. Tem que se ter o controle, que esse é o ponto mais difícil de todos nós, somos seres humanos, né? Mas eu vejo chefia, eu vejo cargos de gerente, eu vejo cargos de líder que levam os seus colegas de trabalho como se fosse, sabe, pau e pedra, e pá, e acha que isso vai fazer o serviço render. Não, porque rendeu mais assim, o serviço rende assado. Se você não conseguir fazer um grupo, trabalhar em equipe, unido, enxergar suas qualidades, enxergar dentro daquele pequeno grupo que você tem, quem é o líder deles, quem é o que consegue fazer andar também, você mesmo sendo líder, se você não enxergar isso, cara, você está no lugar errado, na minha opinião. Você tem que aprender a enxergar as qualidades das pessoas, não só os defeitos, não só apunhar os defeitos. Aquele que apunhar os defeitos, ele enobrece o defeito, ele só vai ter o quê? Que produção é essa? Então, na minha opinião, se você mostrar que, ó, vamos por aqui, que eu vou ser melhor nisso, eu gosto de você fazendo isso, porque você enaltecer, e depois você fala assim, a gente pode melhorar nisso. Então, assim, primeiro você coloca o quê? Primeiro você coloca as qualidades na frente, vê o que funciona de fato, enobrece isso, e depois o que se faz? Depois sim, vê os defeitos, vamos melhorar isso, e pontua aos poucos. Não chega e pau, você destrói a sua equipe, você desmotiva a sua equipe, você acaba fazendo todo mundo refém de um ambiente que o cara não quer nem ir pro trabalho, ele quer. Não quer nem chegar lá. Ele vai no caminho rezando para dar uma coisa errada, para poder ligar, ou que ninguém ligue, para falar, poxa, não foi porque aconteceu alguma coisa de muito errado no caminho para não chegar lá. Tem gente que trabalha o dia todo assim, em ambientes assim, e se prezam, porque são pessoas que são muito humildes financeiramente e intelectualmente, que se prezam por um papel desse. Você acha que isso é legal? Pô, se você está passando por isso aí, escreve aqui embaixo desse vídeo aqui, pode colocar, eu já passei por isso, eu passo por isso, não sei o que, e vamos começar a pensar nisso, entendeu? O que pode ser melhorado? O que pode ser melhorado? É isso que eu estou te falando. As pessoas têm que ser tratadas como mais humanas. Temos que se colocar no lugar do outro. Temos que se colocar. São pessoas que têm filhos, têm seus problemas, todo mundo tem seu problema, tem a sua família, tem as suas dificuldades, tem as suas qualidades. Nem é possível que alguém tenha contratado alguém que é tão ruim assim que, poxa, se então o que está fazendo ali, né? Então, assim, na minha opinião, não existe pessoas que não tenham jeito. Existem pessoas que não são treinadas, e não são bem treinadas, não são bem instruídas, não são bem conversadas, não são bem recolocadas, não são bem motivadas. É psicológico, a gente tem que lidar com um pouco... É que nem uma criança, quando você joga com uma criança, né? Aquele jogo psicológico que a gente faz com a criança para poder obedecer. Às vezes você não faz isso em casa. Às vezes também você não briga, mas brigar não é gritar, se enaltecer, pontual, eu não gostei, ponto. Às vezes o silêncio dói mais do que você dar uma coisa e depois volta a conversar. Não, vamos conversar, assim vai ser melhor, vamos tal, me desculpa, tal. Acabou, segue em frente. É necessário sim. É necessário tratar as pessoas como seres humanos, ser mais humano. É necessário pontuar suas qualidades. Vamos colocar isso bem claro. Na minha opinião, isso é apenas a minha opinião. Vamos ver os problemas que tem que ser solucionados naquele dia.
as metas que você vai ser imposto naquele dia, e as pessoas vão trabalhar cada vez melhor. Poxa, vamos fazer isso. Se você tratar as pessoas com uma engrenagem que ela precisa estar correndo corretamente, uma engrenagem, sabe? Um vai fazer isso, outro vai fazer aquilo, para a coisa andar, o dia rende para todo mundo e todo mundo sai feliz, entendeu? E às vezes você gratificar a pessoa, até mesmo pelo erro, faz com que ela não erre mais. Aprenda uma coisa: nem todo mundo que não sabe, se não sabe, não é porque não existe gente burra, não existe pessoas leigas, existe pessoas mal instruídas, existe pessoas mal lideradas. Se tudo embaixo tá ruim, porque o reflexo é você, cara. Você é o reflexo daquilo tudo, entendeu? Aí tem gente que fala assim: poxa, aquele gerente lá, todo mundo gosta dele porque ele é mau gerente. Não. Se a empresa pensa assim, porque ali é uma má empresa, já tá tudo errado, cara. Tudo errado. As pessoas gostam dele e a coisa funciona, anda, porque ele é um ótimo gerente, ele é um ótimo gestor. E uma empresa precisa dar mais valor a isso. Vamos parar com isso, que achar que dar paulada vai fazer a coisa andar. Não vai. Tem que colocar gosto para as pessoas baterem no peito e falar assim: eu amo essa empresa, entendeu? A gente está lidando com pessoas, não com bichos. E olha que o bicho, dessa mesma forma que você tratar, se você dar um prato de comida, se você fazer um carinho, ele vai sim pegar amor. Poxa, a gente somos racionais suficiente para pensar que o outro é a base de paulada que vai andar. É assim que funciona. É assim que ainda funciona ainda. Entendeu? Então, essas empresas, na minha opinião, vou deixar minha opinião bem clara aqui. Essas empresas ainda que estão lidando pessoas, né, dessa forma, tenha certeza, elas vão perder uma liderança no mercado muito grande, né? Porque a qualidade do atendimento, a qualidade dos seus serviços vão cair cada vez mais. E digo mais, depois da pandemia, nós precisamos de empresas mais humanas que tratem pessoas para tratar nós, clientes, bem. Por quê? Porque precisamos ainda de atenção, de afeto, daquela coisa não só pelo vender, comprar. Você tá entendendo? Pegou a visão? Então já falei demais. Tamo junto. Um abraço a todos. Que Deus abençoe. Espero ter explicado um pouco, mas eu vou voltar nesse assunto ainda. Eu vou colocar questões, pontuações, algumas coisas a mais que eu acredito que funciona, que eu já usei, já testei, e as pessoas trabalham mais motivadas. Faz o seguinte: você que é gestor, seu grupo errou, faz só um teste. Pessoal, fala assim: olha, eu estou descontente com tudo isso, mas vocês acertam nisso. E no outro dia de manhã, você ainda dá um café da manhã pro pessoal, nem que seja um pão com café, e agradece pelas coisas boas que eles fazem. E que você espera que acerte mais isso, e pontua as coisas que você quer. Quero ver se não vai mudar um pouquinho mais, até mesmo do ambiente e até da relação delas com você. Um abraço, sucesso. Rumo ao topo, a gente se vê por lá. Valeu!